Bom dia, vocês cristãos, que Deus abençoe vocês, meus irmãos, minhas irmãs. Poxa, eu estava aqui, meditando aqui. Pega a visão aqui da Bíblia. Em João 6, cara, versículo 22 até o versículo 40. Deus vai falar profundamente com vocês, cara. Vai mudar seus pensamentos hoje. Deus estava mudando meus pensamentos aqui. Senhor, nos dê sabedoria, nos dê conhecimento, nos dê entendimento da Bíblia. Senhor, fala no meu coração, Senhor, para falar no coração de bispo, de pastor, de obreiro, de evangelista, presbítero, diácono, membro, nos dando sabedoria, conhecimento, entendimento da Bíblia para a gente vencer, para eles vencer, meu Deus, na vida espiritual, em nome de Jesus. Hoje eu estou falando de salvação, meus irmãos, minhas irmãs. Entregue a sua vida para Jesus, se batize nas águas, creia na Bíblia e obedeça a Bíblia para você ser salvo. Vá nos templos evangélicos para você ser salvo, para ouvir a palavra de Deus. A fé vem pelo ouvir e ouvir a palavra de Deus. Nem todos vão ser salvos nessa terra porque não crê na Bíblia. Não tem fé para ser salvo, entendeu? Não obedece a Bíblia. Pastores, bispos, obreiros, já. Mas olha só o que Jesus falou assim: Jesus, o pão da vida. Pão sustenta. Hoje eu comprei pão com a esposa do céu. Pão sustenta por algum instante. Mas a palavra de Deus sustenta você para a vida eterna. Então, pega a visão aqui. No dia seguinte, a multidão estava do outro lado do mar, vendo que não havia ali mais senão um barquinho, e não ser aquele na qual os seus discípulos havia entrado, e Jesus não entrará com eles, com seus discípulos, naquele barquinho. Mas os seus discípulos tinham ido sozinhos. Contudo, outro barquinho chegou a Tiberíade, perto do lugar onde comeram pão. E havia o Senhor dado graça. Veio, pois, a multidão, vendo, pois, a multidão que Jesus estava ali com seus discípulos, entraram no barco e foram a Cafarnaum na busca de Jesus. Hoje muitas pessoas, elas não vão para a igreja para buscar Jesus. As pessoas atravessavam o mar para ir atrás de Jesus. Aonde Jesus estava, as pessoas iam atrás dele para ouvir a palavra de Deus. Hoje sempre eu vou no templo para só ouvir a palavra de Deus, para Deus falar comigo. E hoje as pessoas não querem que Deus fale com ela. Hoje as pessoas estão em busca das coisas terrenas, que não vai levar nada dessa terra. Irmão, não fica preocupado com as coisas terrenas, que daqui você não vai levar nada. Você pode ter riqueza hoje, mas se você morrer, a riqueza acaba. Você pode ter um carro hoje, mas se morrer, o carro fica aí. Você pode ter uma mansão hoje, você morrer, a mansão fica aí. Hoje muitas pessoas são materialistas, estão focadas nas coisas materiais deste mundo. Hoje Deus ele é rico, ele é dono do ouro e da prata, e não está focado em nada. O povo ia buscar Jesus. Aí fala assim, ó, vendo, pois a multidão que Jesus não estava ali, nem os seus discípulos entraram neste lugar, no barco foram para Cafarnaum em busca de Jesus. E chegando do outro lado do mar, disse: Rabi, quando chegaste aqui? Jesus respondeu: na verdade te digo, que me buscais não pelos sinais que viste, mas porque comeste pão e saciado. Muitos deles iam buscar Jesus para encher o bucho, para comer. E Jesus falou isso, eles ficaram tristes, ficaram irados contra Jesus. Porque eles passavam necessidade, entendeu? Eles se iraram contra Jesus, o povo. Trabalhais não pela comida que perece, mas pela comida que subsiste, para a vida eterna, a qual o Filho do Homem dará, porque este é o Pai. Porque o Pai deu o selo. O selo é o Espírito Santo. Deus só dá o selo para aqueles que é filho dele, que é escolhido, que é santo.
Não é para todo mundo que vai receber o selo. Disse, pois, o que faremos para executamos as obras de Deus? Jesus, porém, disse, as obras de Deus é esta, que creia naquele que ele enviou, que é Jesus. Crê em Jesus, entrega a vida para ele, se batiza nas águas e crê na Bíblia, obedeça a Bíblia. Disse isto, pois os sinais, disseram e pois um sinal. Disseram-lhe, pois que sinal, pois fazei tu para que veja que creia em ti, que opera tu. Nossos pais comeram o maná no deserto. Como está escrito, Deus deu o maná, deu-lhe comer o pão do céu. E disse Jesus, pois, na verdade, te digo, Moisés deu o pão do céu, mas meu Pai vos dará o verdadeiro pão, porque o pão de Deus é este que desceu do céu, que é a vida eterna, dá ao mundo, às pessoas. Disse, pois, o Senhor, dai-nos sempre deste pão. Jesus disse, eu sou o pão da vida. Aquele que vem a mim não terá fome, e o que crê em mim nunca terá sede. Mas já vos disse que também vos viste, contudo, não creste. Todo o que meu Pai me dá virá a mim, o que vem a mim de maneira nenhuma não farei fora. Todo o que meu Pai me dá virá a mim, e o que vem a mim de maneira nenhuma lançarei fora. Não é todas as pessoas que Deus leva para a igreja. Deus não leva todas as pessoas para a igreja, porque muitas pessoas morrem na terra, Espírito Santo. É permissão de Deus, irmão. Porque ela for para a igreja, ela vai causar problemas, é uma pessoa problemática. Então, Deus, ela continua no pecado e até ela morre no pecado, porque Deus não leva uma pessoa. Ela foi até chamada, mas ela não quer. E Deus permite, permissão de Deus, que as pessoas morram nessa terra. Deus deixa a escolha dela para prevalecer. Por isso muitas pessoas estão morrendo nessa terra hoje. Pelo pecado. Deus não tira a vida de ninguém. O pecado está tirando a vida de milhares de pessoas. Porque todo aquele que meu Pai me dá virá a mim, o que vem a mim de maneira nenhuma não serei fã. Porque eu desci do céu não para fazer a minha vontade, mas a vontade daquele que me enviou. Jesus falou, eu desci do céu não para fazer a minha vontade. Eu não faço a minha vontade, eu faço a vontade do meu Pai. É Ele que manda em mim. Eu só faço o que Ele me manda. Eu não faço o que eu quero. Eu sou o pão da vida. Quem a me aceitar, se batizar nas águas, crer na minha palavra e obedecer a minha palavra, vai ter a vida eterna. Mas se não tem, não quer a mim, não quer a minha palavra, não vai ter a vida eterna. Hoje muitas pessoas não vão ter a vida eterna nessa terra. Porque eu desci do céu não para fazer a minha vontade. Hoje muitos pastores foram escolhidos, bispo, obreiro, diácono, presbítero, para fazer a vontade de Deus, e eles não fazem como Deus quer, como Deus determina. Mas a vontade daquele que me enviou e a vontade do Pai que me enviou é que nenhum se perca. Todo o que Ele me deu, eu perca, mas que eu ressuscite nos últimos dias. Vai ser um corpo imortal. Vai ter um corpo mortal, porque a vontade daquele que me enviou é esta, que quem vê ao Filho e crer tem a vida eterna. E que todo aquele que vê o Filho, tem a vida eterna, e eu ressuscitarei nos últimos dias, que é o corpo imortal. Filipenses 3, 20 e 21. É Deus que leva as pessoas para a igreja. O único que pode sustentar você nessa terra é Deus. É Deus que dá trabalho, é Deus que dá saúde, é Deus que dá força, é Deus que levanta você, Ele é o pão da vida, é Ele que sustenta a humanidade. Se você perder o amor a Ele, você vai ficar sem sustento nessa terra. Quem é que vai sustentar a sua vida? Quem é que vai sustentar
a sua paz. É Ele que é o Espírito da paz. Quem vai sustentar você no amor, que Ele é o amor. Se você perdeu o amor a Ele e perdeu o amor à palavra dEle e ao próximo, ninguém vai poder te ajudar. O influenciador de Mangaratiba, Sérgio Ricardo, Deus é o único que pode te sustentar. Vocês cristãos. É o único que pode te salvar. A palavra de Deus, a Bíblia. É a palavra do Criador do céu e da terra. Se você obedecer ela, se ela não mudar a sua vida, eu como ela. Se ela não mudar a sua vida, você obedecer, entregar a vida para Jesus, se batizar na salva, crer nela e não mudar a sua vida, eu como ela, eu como a Bíblia, pô. O influenciador de Mangaratiba, Sérgio Ricardo, é Deus que escolhe, ó. Porque, aqui, ó, porque todo que o Pai me dá virá a mim. E o que vem a mim, de maneira quem dá é Deus. É o Deus Pai que dá por Deus Filho. O que vem a mim, de maneira nenhuma lançarei fora. Deus não lança ninguém fora. É as pessoas que se lançam fora por causa do pecado. As pessoas escolhem mais o pecado do que a Deus. Escolhem mais a morte do que a vida. As pessoas preferem o pecado do que Deus. Preferem viver na prática do pecado do que a Deus. Preferem morrer. O pecado leva à morte. O que leva à morte, Espírito Santo? Maconha, cocaína, crack, heroína, cachaça, prostituição, vícios, todos os vícios, tráfico, milícia, tudo tem levado as pessoas à morte. É o pecado que leva a pessoa à morte. Deus não leva ninguém à morte, mas é a escolha das pessoas. E Deus respeita a escolha. Deus falou lá em Deuteronômio 30 que as pessoas têm o livre-arbítrio de escolher. Está aqui, ó. As pessoas têm o livre-arbítrio de escolher. Então, hoje as pessoas ficam tristes. Não, irmão, não adianta você lutar com Deus, que você está errado. Você está errado. Hoje, Deus deixou a escolha na vida. Vê que eu te tenho, ó, veio aqui, ó, Deuteronômio 30, 15, o versículo, vou ler 2 versículos. Vê aqui que eu te tenho proposto a vida, o bem. Você vai fazer o bem para você. A morte e o mal. Se eu faço o mal, eu vou ter a morte como meu aliado. Aqui, ó, no versículo dizendo, o céu e a terra testemunham que eu hoje, porque eu tenho testemunha contra ti, contra vós, que eu te tenho proposto a vida e a morte, a bênção e a maldição. Escolhe. Escolhe, irmão. Aqui, ó. Vida e morte, bênção e maldição. Escolhe, pois, a vida para que viva tu e tua, amando o Senhor teu Deus, dando ouvido à sua voz. Você tem que amar a Deus, amando ao Senhor teu Deus, dando ouvido à sua voz, se achegando para Ele, que Ele é a vida. Deus é a vida. Prolongue os teus dias na terra que ficou, se jurou seu pai Abraão, Isaac e Jacó te dá. É Deus que é a vida. Mas Ele deu o direito das pessoas a escolher para onde ela quer ir. Então hoje, irmão, Deus deu o direito de você, da sua escolha. Deu o direito de você escolher para onde você quer ir, irmão. Deus não pode fazer nada. O céu e o inferno é você que escolhe. Então, hoje o ser humano está lutando por uma coisa que Deus já deixou determinado. O céu e a terra testemunham contra vós, que eu te propus a vida e a morte, a bênção e a maldição. Escolhe, pois, a vida para que viva tu e tua descendência, amando o Senhor teu Deus. Se não tem amor a Deus, já está condenado, irmão. Amando o Senhor teu Deus, dando ouvido à sua voz, chegando a Ele, nele é a tua vida. Prolongue o seu dia na terra, ficou jurado Abraão, Isaac e Jacó. Se você não ama a Deus, você perdeu a sua salvação. O primeiro mandamento é amar a Deus de todo o seu coração, de toda a sua alma, de toda a sua força, de todo o seu pensamento. E o segundo mandamento, Espírito Santo, amar o próximo como a ti mesmo. O segundo, você tem que amar o próximo como você ama você, não há acima de Deus. Se você botar o próximo acima de Deus, se o pastor botar o próximo acima de Deus, se o bispo botar o próximo acima de Deus, o obreiro, o diácono, o presbítero, o próximo acima de Deus, ele perde a salvação. Ele se tornou idólatra. E ele não pode entrar no reino de Deus. Deus tem que estar acima de tudo nessa terra. Que Deus abençoe vocês. Um influenciador de Mangaratiba, Rio de Janeiro, Sérgio Ricardo Santo Rego Baiano, neto de Inácio do Rego do Pernambuco, BJ.